Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Voz do Povo. Nesta segunda-feira, 19 de outubro de 2020, o mês está caminhando para o final e as eleições para o começo. Falta poucos dias, os candidatos que estão aí de pé no chão apressam o passo, porque Porto Velho e Rondônia todo e o Brasil todo vai ter eleição em poucos dias. Hoje é 19, amanhã é 20, olha aí, o tempo vai reduzido, são 12 horas e 13 minutos em Porto Velho, Rondônia. Eu sou Francisco Matias. Hoje a Voz do Povo vai entrevistar o prefeitável Williams Pimentel, do MDB. Daqui a pouco vamos conversar com o Pimentel. Você pode participar do programa conversando com o Pimentel também. É só você ligar o celular, mandar mensagem de texto ou áudio para o 992145306 ou através do site www.rondonoticias.com.br. Segundou e as eleições estão aí. Rondônia está se preparando nos segundos dois municípios para os seus candidatos a prefeito. São 175 candidatos a prefeito em Rondônia, só tem um eleito. Já tem um eleito, pode botar o paletó, a gravata. É o prefeito de Pimenta Bueno, Arismar. É o único que tem eleito, porque só tem ele de candidato. Então, para perder para ele mesmo, se ele não votar nele. Então, só tem ele eleito. O resto é correndo atrás aqui em Porto Velho. Dos 15 candidatos, tem um que está afastado por problema de saúde, é o Pimenta de Rondônia. Mas tem 14 aí de pé no chão. Um deles é o Williams Pimentel, com quem vamos conversar a partir de agora. Vamos então à entrevista. A Voz do Povo. Entrevista. Boa tarde, Pimentel. É um prazer recebê-lo na Voz do Povo. Boa tarde, professor Matias, historiador, uma das mentes que mais conhece a história de Rondônia e do nascimento de Porto Velho. Boa tarde ao sonoplasta Francisco, José, que estão aqui na Rádio Caiari, a nossa rádio tradicional. O começo de toda a comunicação por rádio foi a Rádio Caiari. Ainda quando a gente era criança, já existia a Rádio Caiari. Então, é uma satisfação imensa estarmos aqui para nós discutirmos e apresentarmos proposta para você, dentro da história de Porto Velho e dentro de toda essa nostalgia que está agora nesse clima aqui de estúdio, com nossas lembranças, com nossas passagens, com a nossa história de vida do nosso nascimento, da história do começo de Porto Velho, do buraco da Dadá, da Baixa União, Ali mesmo, do quilômetro 1, e isso faz parte das nossas vidas, professor. É isso mesmo. E o senhor representa, quando o senhor escreve, o senhor fala como se estivesse tomando banho dentro do buraco da Dadá ali, em frente à antiga Pernambucana, onde estivesse assistindo um Kung Fu no Resc, né? Então isso tudo é uma coisa maravilhosa. Onde estivesse tomando um sorvete lá no Cine Lacerda, que era o melhor sorvete natural que nós tínhamos. Então isso faz parte da nossa vida. É um prazer, eu me entrego ao senhor, aos ouvintes, para que possamos estar juntos, batendo esse papo maravilhoso, nesse clima fantástico que está aqui no estúdio. Pimentel, quando você fala do buraco da Dadá, eu sinto assim uma certa pena da geração atual que passa ali, não sabe nem o que é aquele buraco da Dadá, o que foi ali. Você que é da região, você que é perto do mercado do quilômetro 1, né? E você é candidato a prefeito hoje pela segunda vez de Porto Velho, mas eu tenho que perguntar uma pergunta padrão do programa. Quem é Williams Pimentel? Eu sou um operário do serviço público desde os 16 anos de idade, 1978, onde tive a oportunidade de trabalhar com o vice-governador do território, que era o Dr. José Mário, e o governador era o coronel Humberto da Silva Guedes. De lá para cá, minha trajetória foi de missão, foi de procurar melhorar algumas questões de serviço público que eu fiquei à frente. E nos últimos 16 anos, como secretário de saúde, 2 vezes da capital, cada vez 4 anos, secretário de Estado, diretor da FUNASA, onde coordenei uma diretoria e também um programa do Banco Mundial de reestruturação do sistema de saúde indígena da população aldeada. 3.000 aldeias, 500.000 índios aldeados em 270 línguas diferentes. Então, eu me sinto com esse preparo,
com essa capacitação e não me sinto um experimento para querer ser prefeito diante da situação que todos nós sabíamos já em 16, quando escrevemos o nosso plano de governo e que mantemos as mesmas propostas, lapidadas um pouco mais com a questão do Covid e o pós-Covid, que vai exigir grandes desafios, que vai exigir uma verdadeira ação integrada de liderança, comando, tomada de atitude e criatividade para medidas rápidas, para cuidar das pessoas e algumas pessoas em estado de gravíssima necessidade social. Wilson Pimentel, na Voz do Povo, nessa segunda-feira, 19 de outubro. Pimentel, a propósito, eu vou ter que perguntar sobre isso, porque se você for eleito, ainda vai assumir com a Covid quase que dominando, né, a segunda onda na Europa chegando e pode acontecer no Brasil. O seu plano de governo contempla essa possibilidade de você ter que combater a Covid ao mesmo tempo que administrar Porto Velho? Já nos primeiros dias, a força-tarefa da ação emergencial do choque de gestão já irá preparar todas as unidades de saúde nos bairros e as UPAs que eu construí, a UPA da Zona Leste e a UPA da Zona Sul, e o Ana Adelaide e o José Adelino lá no Ulisses Guimarães, justamente para esse anteparo. Receber o paciente com a sintomatologia do Covid e dar tratamento. E também colocar essas unidades para funcionar para as outras necessidades de doença a serem tratadas. É preciso você ter a ação de liderar os processos, de tomar de conta das pessoas. Então nós vamos olhar o funcionamento da unidade, fazer imediatamente reposição de pessoal, colocar as UPAs com 6 médicos, com medicamentos, com a sala vermelha funcionando, nebulização, raio-x, laboratório 24 horas, serão medidas urgentes, prementes, que irá surtir efeito de imediato dentro do choque de gestão. Matias, eu não quero e não vou assumir a prefeitura para poder fazer um diagnóstico de 6 meses, 1 ano para tomar atitude. Como eu já fui 10 anos secretário da prefeitura, eu vou entrar já na transição com uma equipe muito bem formada e com uma liderança de comando para eles entrarem com ações efetivas, com melhorias, com ajustes, tomada de atitude. Eu não vou esperar 1 ano para desenhar medidas a serem feitas. Serão rápidas e as respostas serão para melhorar a vida das pessoas e elas se sentirem protegidas. Esse é o meu dilema, esse é a minha tomada de atitude que eu já estou planejando e irei fazer. Eu vi você falar no seu programa de governo que saúde não é apenas ausência de doenças. Então o que é saúde se não é apenas ausência de doenças? Saúde, ela é tudo. Ela é uma ação integrada, que ela envolve a ausência de doença, ela envolve a água tratada, que tem a ver com saneamento, envolve o esgotamento sanitário, que tem a ver para evitar doenças diarreicas, doenças que acontecem por via hídrica, é você ter o lazer para os espaços públicos estarem conservados, higienizados, para que sua mente também tenha a tranquilidade, o desestresse. É você ter emprego para pagar as contas em dia, para você não ter doença mental. É você ter o esporte e o lazer, para você ter o corpo funcionando bem. Então, a saúde é tudo. E daí vem todas as outras questões integradas, unidas, unificadas, para você ter uma vida plena, a sua dignidade, o seu sorriso, a sua felicidade. É por isso que nós escolhemos esse tema em época de Covid, que veio à tona as pessoas trancadas em casa, perdendo o emprego, não pagando as contas, com problemas psiquiátricos de depressão, angústia, agonia, sofrimento mental. É a falta de contato com a família, com os amigos,
ter o interfaceamento na troca de convívio humano. Isso tudo tem que voltar a existir, mesmo com pós-Covid, mesmo com a doença existindo. Nós temos que criar mecanismos de segurança para isso para as pessoas terem a verdadeira forma de viver e enfrentar essa pandemia, que só será solucionada com a ampla vacinação em massa, que nós teremos que lutar para conseguir para Rondônia. Já no primeiro lote, nós queremos, como prefeito, liderar os processos com a bancada, em especial com o senador Confúcio Moura, para trazer a vacina, para proteger nossas crianças, nossos professores, a mulher grávida, os idosos em estágio de risco. Essa é a linha de atuação. Saúde é tudo. Sem saúde nós não somos ninguém e nada. Então, até parece que você é um candidato de uma batida só de saúde. Saúde, saúde, saúde. Mas como você falou aí, a saúde engloba toda a vida da pessoa. Totalmente. Você pensa dessa maneira também? Eu penso dessa maneira, professor, porque ao meu longo do meu trabalho de 16 anos cuidando de saúde coletiva, a gente conhece as origens da doença, as origens das causas e os efeitos. Então nós temos que justamente essa experiência que você não adquire com um ano ou tentando só se insinuar para ser prefeito, é que você passa a ter o know-how de ter o cabedal, a preparação para ser prefeito. E isso me coloca como um apaixonado e com a experiência e a capacitação para enfrentar as crises para poder gerir a Prefeitura de Porto Velho. Professor, eu disse agorinha para o presidente do Tribunal de Justiça, que eu estava numa audiência de cortesia, que ser prefeito de Porto Velho é você não ganhar um prêmio, não ganhar uma medalha de honra ou mérito, nem um troféu para levar para casa. É você ter uma missão para cumprir, com dedicação, compromisso, comprometimento, e você renunciar os prazeres que a vida pode oferecer. É um sacerdócio, então. É um sacerdócio, tem que ter uma entrega, tem que ter uma paixão, tem que ter um compromisso, uma motivação para você querer ser prefeito e você saber o que você vai enfrentar e renunciar os prazeres que a vida pode oferecer. Esse é o meu pensamento. É a minha vida, a minha raiz. É a sua motivação. É a minha motivação. E o secretário ou um assessor que não pensar como eu, que ele beba leite, diga que vai beber leite e não volte mais. Não volte. Porque ou trabalha com esse perfil ou não vai aguentar o baque. Não vai aguentar. Pimentel, vamos ao intervalo agora. Eu pensei em outra coisa que ele vai dizer, em não beber leite. Pedir para ir e não voltar. Vamos ao intervalo, Pimentel, e voltamos daqui a pouco na Voz do Povo. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
o poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A Voz do Povo. Estamos de volta para o segundo bloco da Voz do Povo, desta segunda-feira, 19 de outubro de 2020, ano eleitoral, ano de eleição, eleição de fundo de quintal, eleição municipal, conversando aqui às 12h29 com o candidato a prefeito, o prefeitável Williams Pimentel, do MDB. Pimentel, tem muitas perguntas aqui, mas não posso deixar de fazer uma pergunta do programa. É quase igual a que mandou aqui a Renata Luz. Se você fosse secretário de Saúde no começo da pandemia, como é que você teria atuado com relação ao que já foi feito no Estado? Renata, eu iria atuar de uma forma criando um comitê gestor da crise, da pandemia, único, com membros do Estado e do município. E nós iríamos fazer com que os postos de saúde que estão localizados nos bairros tivesse já o diagnóstico ali e já iniciasse o tratamento ali mesmo e o acompanhamento. E uma harmonia com o Estado, na medida que o paciente for agravando, que a maior agravamento da doença é a necessidade de respiração artificial e a internação hospitalar para tomar antibiótico na veia. Então você teria que ter o leito já garantido para internar rápido o paciente para evitar o agravamento e a possibilidade de morte. Isso tudo tem que ter uma unidade, não tem que ter vaidade, tem que ter a solução para unificar a proteção ao paciente para que ele tenha o tratamento, a cura, a dignidade, evitando o óbito, como muitas mortes ocorreram. Pimentel, houve um conflito entre o prefeito e o Dom Chaves e o governador na questão do lockdown, da questão desse produto de medicamento. Esse momento aí, será que não prejudicou muito a população? Prejudicou demais, porque houve uma desarmonia e o povo ficou no meio. O povo ficou entre o mar e o rochedo. Então, nisso, o povo sofreu. O que era para ter uma união de governança, os líderes se unir em favor do povo, com a dignidade no chinelo. Porque sem saúde, a dignidade das pessoas, ela se entrega para quem tem a confiança e o poder de salvá-la. Então, aconteceu, essa desarmonia foi prejudicial. Jamais deveria ter ocorrido. Jamais. O Antônio Luiz pergunta para você, Pimentel, por que o senhor quer ser prefeito de Porto Velho? Antônio Luiz, eu quero ser o prefeito de Porto Velho porque em 2016 eu tive 34 mil pessoas que acreditaram na minha proposta, que foi fruto de mais de 300 reuniões nas casas, nos fundos dos quintais, nas salas, nos distritos, na bacia leiteira, em todos os cantos do município de Porto Velho, no Baixo Madeira, e naquele momento eu consegui formatar um plano de governo que era
as respostas para os anseios, as necessidades, as reclamações, e que permanecem hoje, em 2020, 4 anos depois, as mesmas reclamações, os mesmos anseios, os mesmos pedidos. E eu me sinto amadurecido, com 58 anos de idade, 42 anos de trabalho, 16 anos à frente de sistema de saúde, cuidando das pessoas, e muitas delas entre a vida e a morte. Eu me sinto com vontade, apaixonado, querendo fazer e preparado para fazer, para cuidar da população da cidade que eu nasci, da cidade que eu amo e que eu quero ser o melhor prefeito que Porto Velho já teve. Vocês estão vendo pela live? A live está no ar? A emoção do prefeitável, o Pimentel, é muito notória aqui no estúdio. Sente-se uma carga de emoção dele em falar nisso, mas tem pergunta mais fria que vai permear essa conversa. Medeiros Eliel, aqui do Recanto dos Pássaros, pergunta qual é o projeto que o senhor tem para o aterro sanitário de Porto Velho e a sua opinião sobre o local onde ele foi proposto para a sua construção. Excelente pergunta. Medeiros Eliel. Medeiros, excelente pergunta. Dentro da questão do meio ambiente, nós temos a proposta no nosso plano de acabar com o lixão e formar um aterro sanitário, onde nós queremos ter a cooperativa cuidando do material reciclável para gerar renda, riqueza e subsistência daquelas famílias da Vila Princesa. E a área de terra que está destinada, que foi feita prospecção, tem laudos dizendo que a área está adequada, nós temos que fazer imediatamente uma força-tarefa com CPRM, outras instituições e, inclusive, confirmando esse relatório de impacto ambiental, se as nascentes que estão nessa área não sofreriam prejuízos para o ambiente, para nós iniciarmos a parceria para que possa ter um investidor construindo um novo aterro sanitário, sendo responsável pela coleta de lixo. Em troca, ele tem que botar uma cooperativa montada para atender os catadores, para que possam sobreviver no formato de cooperativa. E ainda, colocar ecoponto na cidade, para que a gente possa iniciar o processo evolutivo de cada vez mais aproveitar o material reciclável para gerar dinheiro para essas famílias mais pobres. Colocar ecoponto na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Central, para que possamos fazer a coleta dos vidros, das garrafas PETs, dos plásticos, papelão, e nisso evitarmos cada vez mais um dano maior para o meio ambiente. Está no nosso plano de governo cuidarmos dessa questão do aterro, que é um compromisso ambiental e que há décadas ninguém nunca resolveu. E se tem problema na área de terra, nós vamos discutir e finalizar. Se a área não prestar, nós vamos buscar outra área condizente com as normas ambientais. Muito bom. Pimentel, o Lucas Silva pergunta aqui, professor, pergunte ao Pimentel que se ele for para o segundo turno, se faria aliança com outros candidatos. Se você for para o segundo turno, se faria aliança com outros candidatos. Eu, primeiramente, não penso em fazer aliança com ninguém, porque eu estarei no segundo turno e eu serei o prefeito. Eu tenho as propostas mais próximas da população, porque eu ouvi a população. Eu não sou um experimento de querer ser prefeito para ter o poder pelo poder. Eu sou tenho um conteúdo de propostas que estão próximas do cidadão como solução dos seus anseios, da falta de respeito à sua dignidade. E eu não penso em fazer aliança com ninguém. Como não tenho hoje aliança com ninguém. Eu estou só com o doutor Marco Antônio, que é ex-juiz aposentado, que soma na nossa chapa como vice-prefeito de Porto Velho. O Ramos de Porto Velho dá boa tarde Pimentel. Pimentel é um ótimo gestor. Caso ganhe, você vai dar preferência ao comissionado ou aos concursados com o plano de carreira dos servidores? A prioridade é os funcionários da instituição, da prefeitura, para a gente ter valor agregado. A prefeitura tem que ser pensada
em um grupo de técnicos que fiquem na prefeitura, porque o prefeito um dia vai sair. Ele não nasceu com raiz para permanecer até a morte no cargo, então ele tem que deixar pessoas que tomem conta das finanças, que tomem conta do IPAM Saúde, que tomem conta do meio ambiente, da saúde, e nisso nós vamos ter essas pessoas da casa escolhida com o perfil das nossas propostas para serem os verdadeiros gestores da ponta, da assistência, do tomar de conta da prefeitura, junto com o prefeito, que é um mero despachante de borderô, e um líder que comandará todo o processo revolucionário de mudança, de melhoria para as pessoas. Pimentel, desculpa estar rindo assim, é que vocês usaram uma palavra que fazia tempo que eu não ouvia, despachante de borderô. E é verdade. Explicar para o nosso excelente ouvinte o que seria um despachante de borderô? Eu sei, é que você fica numa mesa só despachando o processo, assinando o papel. Ou seja, então o prefeito, ele não consegue visualizar todo a linha de necessidade. É por isso que eu vou dividir a cidade em subprefeitura, para descentralizar a presença do prefeito na Zona Leste, na subprefeitura da Zona Sul, descentralizar o poder para a Zona Sul, para a Zona Norte. Jaci Paraná terá uma outra subprefeitura e Extrema na Ponta do Abunã. Uma cidade, Matias, ouvintes, com 800 quilômetros entre demarcação e Califórnia em linha reta. 800 quilômetros é daqui para Vilhena e passa por 9 municípios. Como é que o prefeito sentado na Praça do Relógio ou no Tancredo Neves, no Palácio Tancredo Neves, despachando borderô, vai resolver o problema da comunidade todo, dos problemas de regularização fundiária? O ônibus que está aí está com o liminar do STJ, 3,5% de esgotamento sanitário, só 40% de água tratada. Não há política para os jovens, para o primeiro emprego, não há política para o jovem de combate às drogas. A zona rural não tem aula, porque os ônibus estão estacionados em frente ao shopping, 146 ônibus, e agora terá que definir quem irá dirigir os ônibus. É outro problema. A população ribeirinha desassistida, os distritos Rio Pardo, União Bandeirantes, que não há uma orientação para os agricultores plantarem mais, aumentar a produção com garantia de venda, para ter prosperidade para o homem do campo. Só o prefeito vai conseguir governar, resolver todos esses problemas? Jamais, jamais. Tem que ter divisão, tem que ter colaboração, tem que ter descentralização do poder, e nós iremos fazer isso. Wilson Pimentel, na Voz do Povo, muito motivado, muito emocionado. E você que está vendo pela live aí, só falta levantar da cadeira para bater na mesa e dizer: vou ser o prefeito. É Wilson Pimentel. Não, e se tiver que bater na mesa para executar, para melhorar as respostas para o cidadão, eu baterei na mesa. O secretário comigo, ele não vai ter dia de descanso. Ele vai ter que renunciar aos prazeres que a vida oferece. Ah, hoje é sexta-feira, eu vou pro banho da Bebel, eu vou pro Rio das Garças. Vai não, meu filho, você vai trabalhar. Ah, eu não aguento, então você diz que vai tomar leite ali na padaria ali fora e não volte mais, que eu vou botar outro no seu lugar. Pimentel, você falou aqui nos bastidores que não tem beleza nem sorriso aberto. Não tem. E como é que você vai pedir voto se você não tem beleza? Não, eu estou pedindo voto porque as pessoas, elas acreditam em mim, na minha capacidade de transformação. Eu não nasci belo, né? Eu ainda tenho o problema desse peso. Uhum. E eu ainda tenho o tom de voz que as pessoas pensam que às vezes eu estou brigando, mas não estou. É minha empolgação, é o meu acreditar, é a minha inspiração de transformação. E eu passo para as pessoas confiança do poder de transformar, confiança de que o resultado será melhor do que está. É isso que me credencia, é isso que me habilita a ir nas casas, como eu estou sendo chamado. Aí, como ontem, domingo, eu estive no Rio das Garças, reunido com aqueles produtores, com aqueles moradores daquelas chácaras, onde nós tivemos uma emoção forte, choramos abraçado por uma convicção que eles têm de que há uma necessidade de ter uma pessoa que eles confiem. Eles confiem. Eu não sou candidato a Miss Simpatia, a Miss Sorriso. Eu sou candidato a ser um operário, um trabalhador operário,
para poder resolver os problemas da população. Estamos na Voz do Povo. Hoje eu estou rindo aqui, mas não é só me divertindo. É que o Pimentel é muito franco, ele não é candidato a Miss. Então não tem que ver nele a beleza, tem que ver nele a competência. População não quer. A população quer que ela tenha um empregado público que ela se sinta protegida. Ela não quer tapinha nas costas, ela não quer ver você chorando no velório que você não conhece o morto, ela não quer que você tome um café frio e diga que é o melhor café que você já tomou na vida dela. Ela não quer isso. A população cansou dessas demagogias, dessas esculhambações de conquistar voto de graça. Ela não quer. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o Wilson Pimentel, já no terceiro bloco da Voz do Povo, passando rápido. Uma entrevista dessas aqui tinha que ser de 2 horas. Vamos lá e voltamos já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você vai impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Voz do Povo, ouvindo aqui o prefeitável Wilson Pimentel discorrendo sobre o seu projeto, muito emocionado. Pimentel, você fala assim da prefeitura, você é eleito prefeito, você vai assumir uma liderança política do município? Totalmente. Não vou transferir para ninguém. Eu serei o prefeito, a prefeitura terá um comando só, para o bem da comunidade. Então nós teremos uma unidade a favor do povo, cuidando dos problemas que tem décadas que não são resolvidos, e eu vou para campo. Se eu tiver que subir numa patrol, eu vou. Se eu tiver que capinar à frente de um posto de saúde, eu irei, como já fiz. Se eu tiver que ir para dentro de uma secretaria de agricultura para verificar o maior incentivo para o produtor, o pequeno agricultor e o agricultor familiar produzir mais, e nós temos que ter essa linha. A prefeitura precisa de um líder que comande as ações da prefeitura. Mas não tem líder no município? Não tem um líder? Já tem um prefeito? Olha, mas eu acho que nós temos que ter uma pessoa que queira ser prefeito, que tenha amor
e que tenha vontade realmente de tomar de conta, de dar o comando, de colocar a sua experiência para dar os comandos. Para a saúde, eu quero que funcione assim. A agricultura, eu quero que funcione desse jeito. O turismo, eu quero que fomente para que melhore a estrutura de Fortaleza do Abunã, da Cachoeira do Rio das Garças, lá Caldeiritas. Nós temos que potencializar as ações. Como é que vai ficar a patrulha mecanizada para o homem do campo plantar mais, produzir mais? E nós estabelecemos uma parceria para comprar parte desse excedente para a merenda escolar cada vez mais. E não é pensar no biscoito e no Nescau, é o feijão, o arroz, o charque para nossas crianças do ensino infantil e do ensino fundamental. Melhorar a merenda escolar com produtos daqui da região? É isso, daqui da região, o pirarucu, o peixe, o tambaqui que está aí, que nós somos o maior produtor de peixe de água doce e não há o peixe no nosso cardápio da merenda escolar. Então, são essas questões que nós temos que dar o comando e discutir com a sociedade cada vez mais próxima, para ver o que você está fazendo, como você está fazendo e algumas medidas que a sociedade esperar, ela verificar que precisamos de um pouco mais de tempo para realizar. É isso, tem que ter uma participação da comunidade para ela entender o que é possível fazer já e o que é possível demorar mais um pouco para realizar. Então, a Maria Eliette Araújo, do bairro Feudal do Pontes Pinto, a gente que está ouvindo o programa, está ligada, muito boa essa programação, manda para você um abraço. Então, obrigado, Maria Eliette, aí do Flodoal do Pontes Pinto, meu muito obrigado. E não esqueça de votar Pimentel 15. Ô Pimentel, aqui Rosana do bairro Rio Madeira, está dizendo, bairro Rio Madeira, minha mãe tem 85 anos, quer ir votar para votar no William Pimentel. Olha, Rosana dizendo isso. Que emoção, que satisfação. Eu fico comovido e, acima de tudo, eu também tenho minha mãezinha, Dona Valquíria, que me teve de parteira da irmã Luzia, lá em casa, na 7 de setembro, esquina com Joaquim Nambuco. Meu recomendo e um beijo no coração da sua mãe e para você também. Muito obrigado, de coração. Pimentel, um dos dramas de Porto Velho hoje é o transporte coletivo. Um conflito entre o ônibus e o compartilhado. Qual é a sua ideia sobre esse conflito que parece que não vai terminar? Nós temos que ter a liderança que precisamos normatizar essa desordem. Nós temos a empresa de ônibus que entrou agora dia 2, no dia do aniversário de Porto Velho, andando vazio. Nós temos a preferência do cidadão do valoroso táxi compartilhado, que foi a salvação da ausência do ônibus até o dia 1º, que não existia. E nós temos ainda o aplicativo do cartão de crédito. Nós temos que sentar todo mundo na mesma mesa e discutir os limites para cada um. E o que é mais importante, colocando o povo em primeiro lugar. Agora, o que não pode é ficar o aplicativo para um lado, o táxi compartilhado para o outro e o ônibus andando vazio. E o mototáxi para o outro também. E o mototáxi. Então, nós temos que ter uma responsabilidade de, como prefeito, no Pacto Federativo, que o prefeito é responsável pelo ordenamento, a disciplina, a organização da cidade. E este serviço está desordenado. O povo não confia no ônibus, porque não tem horário religioso para chegar nas paradas. O táxi compartilhado é uma necessidade, um salvamento, que por 50 centavos revolucionou o sistema de transporte para levar e trazer as pessoas. Então tem que ter a coragem de botar uma harmonia e uma ordem na casa, que está desordenado. Pimentel, quem perguntou isso foi o Roberto do bairro Feudal do Pontes Pinto. Roberto, muito obrigado pela sua pergunta e eu espero que minha resposta verdadeiramente analisada, você tenha se contentado. E me coloca à sua disposição, Roberto. O Raimundo Nonato, lá de Extrema, pergunte ao Pimentel se ele vai ter um olhar para os distritos. Ô, Raimundo Nonato, aí em Extrema, quando eu tive a semana retrasada, eu já tinha o compromisso em 2016 que foi renovado. É a subprefeitura. A presença de um gabinete do prefeito em Extrema com decisões colegiadas de um representante da comunidade de Califórnia, Vista Alegre, fazendo com que as máquinas e a patrulha mecanizada agrícola tenham um ordenamento disciplinado entre vocês. E eu, de 4 em 4 meses, me reunindo com a comunidade
para que vocês se sintam porto-velhense, que hoje o povo do distrito da Ponta do Abunã e outros distritos não se sentem brasileiros, não se sentem rondonienses, ainda mais porto-velhenses, porque não há presença da prefeitura. Então, com a subprefeitura, com o processo de descentralização do poder, nós vamos ter uma presença, um acompanhamento, um monitoramento e constantemente a gente ouvindo os problemas e aplicando as soluções mais rápido, em tempo real. Muito bom. A ponte vai aproximar mais, Pimentel, o Com povo certeza, de Porto Velho? vai diminuir distâncias, vai encurtar a demora para atravessar via balsa, ela vai ser um grande marco de encurtar a distância e de desenvolvimento ainda maior para aquela região, já que a maior quantidade de gado do município de Porto Velho está naquela região, que a tendência daquela região são os grãos, a plantação de soja, de milho, leite e também a questão do extrativismo natural. Então nós temos que preservar como uma potência do agronegócio aquela região da Ponta do Abunã. O que é preciso é você dar um apoio para as áreas degradadas, a parceria para chegar ao calcário para a recuperação da terra, a patrulha mecanizada para melhorar o trabalho do produtor, do agricultor familiar, para ele aumentar a produção e uma orientação em parceria com a Emater e com o Senar, com técnicos agrícolas, engenheiros agrícolas, dando ensinamento para aumentar a produção, gerando riqueza, prosperidade para o homem do campo, que ele tem o direito de ser feliz e de ter prosperidade também igual aos homens que moram na zona urbana da cidade. Aqui quem está mandando essa mensagem para você é Lucas Roberto, do bairro Embratel. O povo quer um gestor. Pimentel é um bom nome. Muito obrigado, Lucas, do bairro Embratel. A sua confiança é o que me estimula. Eu nunca irei desonrar o seu voto e da sua família, nem dos porto-velhenses, nem dos moradores de Porto Velho, da terra que eu nasci. Muito obrigado. E vamos, dia 15, votar no 15. A Leonília, do bairro Cunhã, ela fala: Pimentel, o que você acha de fortalecer as associações de bairro? Muito obrigado pela sua pergunta. O poder público não tem condição, Leonília, de resolver todos os problemas. As parcerias com as entidades civis organizadas, como as associações de bairro, é um marco, principalmente para tomar conta dos espaços públicos, das praças que iremos reformar, que iremos pintar, que iremos ambientar, como outras, como o meu projeto de querer construir campos de futebol sintético iluminado e depois de pronto, entregar para a associação, tomar de conta, disciplinar, para que a comunidade usufrua de espaços públicos, de lazer e de esporte. Sempre em parceria com as entidades civis, que o poder público não tem condição de tomar conta da cidade toda sozinho. Muito parceria. Bom. Pimentel, o Roberto Frodaldo Ponce Pinto, o senhor ganhando, pode encontrar o relógio dos 500 anos que tinha no Trevo do Rock? Eu já mandei até ver, parece que ele está jogado num depósito, aquele que a Rede Globo colocou, do Hans Donner, que foi marido daquela morena da Globeleza. Nós vamos reativar aquilo ali, se for o caso, eu vou pedir para a Rede Globo, para o pessoal daqui, falar com a Rede Globo, para nós fazermos a manutenção em parceria e reativarmos aquele relógio, que era coisa belíssima do portal da entrada. Era nosso cartão postal de entrada da cidade. Muito bom. Há um intervalo de novo, Pimentel. É uma pena, eu estou às suas ordens. A entrevista boa, o tempo empurra para frente, rápido. Vamos ao intervalo. Estamos conversando com o prefeitável William Pimentel, do MDB, aqui discorrendo sobre o seu projeto, numa emoção que eu nunca havia visto. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou.
Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A voz do povo. Estamos de volta para o quarto e último bloco da Voz do Povo, da segunda-feira, dia 19, conversando com o prefeitável Wilson Pimentel. Estamos apressando no último bloco de hoje. Pimentel, uma pergunta que não quer calar. Porto Velho tem prefeito? Olha, eu entendo que para ter 15 candidatos à prefeitura, significa que não tem, porque os 15 quer justamente ser prefeito. E é porque não tem prefeito. Muito bom, Luiz Pimentel. Boa resposta. Hoje o apoio da bancada federal é importante, né? Você tem um deputado ou senador que possa lhe dar apoio para o município, Dona Helena, do bairro Tancredo Neves. Dona Helena, nós temos o senador que foi ex-governador praticamente por 8 anos, Confúcio Moura, que é o grande parceiro, que é um homem respeitadíssimo, que hoje é o presidente da Comissão do Senado Federal da Educação. E temos também o Lúcio Moschini, que é um dos vice-líderes do presidente Bolsonaro. Então nós já temos uma porta de entrada e mais a nossa experiência quando tivemos 3 anos morando em Brasília para trazer recursos para os investimentos necessários, como está tendo desse asfalto, que é 100% realizado com recursos da União, do governo federal. Esse foi feito agora no município, na cidade? Todo esse asfalto que está aí é com recurso federal da bancada federal. E a bancada federal tem que continuar respeitando Porto Velho, que tem 600 mil habitantes, 33% do eleitorado do estado está aqui na capital. A capital tem que ser respeitada e nós vamos liderar este processo de continuar e precisar de mais respeito com a capital. Me deu essa pergunta, Porto Velho tem prefeito? Quem fez foi o Ricardo Sá, que mora há 15 anos no bairro Nacional. Ricardo Sá, meus cumprimentos pela sua pergunta e eu peço o seu voto, Pimentel 15, para ser o seu prefeito e da cidade toda de Porto Velho. Muito bom. Wilson Pimentel, na Voz do Povo. Quem fala aqui é a Dona Helena, já falamos sobre o senhor tem os deputados federais para lhe dar apoio. Dona Helena, meus cumprimentos também, peço o seu voto, Pimentel 15. Se você ganhar para prefeito, você vai garimpar secretarias para os vereadores, deputados federais? Quem pergunta isso para você é o
Elinei do Nascimento. Elinei do Nascimento, meus cumprimentos também, boa pergunta. Elinei, a nossa metodologia de trabalho, ela é técnica, ela é profissional, ela é voltada para o coletivo. Eu acho que o Legislativo já tem o seu poder na Câmara de Vereadores. Nós devemos trabalhar de forma séria, de forma para a coletividade, cada um respeitando o outro, mas os espaços são definidos do Poder Legislativo para o Poder Executivo, que tem que ser técnico, resoluto e, acima de tudo, voltado para as soluções dos problemas do cidadão porto-velhense. Antônio Guimarães de Cacoal manda uma opinião dele, melhor secretário de saúde que já teve aqui e é um ótimo nome para prefeito de Porto Velho. Antônio Guimarães de Cacoal. Obrigado, Antônio Guimarães, pelo seu conceito. Jamais querei desonrar esse seu conceito que você deposita em mim. Meu muito obrigado de coração. Dona Maria Dolores, lá de Calama, disse assim, mas quem é o vice dele? Não ouvi ele dizer. Dona Maria Dolores, o vice é o doutor Marco Antônio, ex-delegado da Polícia Federal, ex-juiz, ex-chefe da Casa Civil, uma pessoa que foi uma pessoa também do ramo da educação, do nosso partido. Nós somos uma candidatura, eu, Pimentel 15 e o doutor Marco Antônio, genuinamente sem coligação. Nós estamos sozinhos nesse enfrentamento, nessa conquista da confiança para sermos o melhor prefeito e o melhor vice-prefeito que a cidade de Porto Velho já teve. Pimentel, o Alex Ramos diz assim, candidato Pimentel, o calcanhar de Aquiles da prefeitura são as UPAs. Qual o segredo para sempre solucionar o problema das UPAs e o 100? Alex Ramos, o segredo é fazer como eu fiz quando eu construí e inaugurei. Colocar 6 médicos, que vai voltar a ter, o raio-x que está quebrado voltar a funcionar, o setor de nebulização, a sala vermelha, laboratório 24 horas, internação da mulher separada da do homem e das crianças e a resolutividade para que tenha medicamentos funcionando e segurança para os profissionais trabalhar e condições de trabalho. Essa é a receita que nós fizemos que funcionou. Você lembra que quando eu inaugurei tinha as pulseirinhas que eu copiei de Santa Catarina, que eu trouxe para cá, pulseirinha vermelha, verde, amarela, vai voltar a ter a coloração que aquilo significa a prioridade. Quem entra por primeiro, quem pode esperar. Esse será o trabalho que nós iremos fazer nas 2 UPAs que eu inaugurei, Zona Leste e Zona Sul. Aqui o Costa Juscelia está dando uma medida só que você respondeu. O atual prefeito reduziu os médicos das UPAs. O prédio da Zona Leste está todo deteriorado, raio-x quebrado e sem medicação. O que o senhor vai fazer para melhorar essa situação? Juscelia, é consertada a manutenção. Até na casa da gente, a carrapeta da torneira estraga. O registro do chuveiro fica pingando, tem que trocar. Imagina num lugar que se passa 500, 600 pessoas por dia. Tem que mandar ajeitar, tem que ter responsabilidade de tomar de conta, para que o povo não reclame como você está reclamando. Antônio Luiz pergunta assim, por que votar em você, Pimentel de Porto Velho, se o senador do seu partido votou a favor do projeto de censura contra os YouTube de direita? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho o meu CPF e a minha história com você. Eu tenho uma vida, uma biografia. E a minha conduta de trabalho dos últimos 16 anos à frente da saúde, que eu recebo destruído, entrego muito melhor, me habilita a dizer que eu tenho uma independência. Eu não sou uma canoa ou um rabeta que é guiada pelo rabo. Eu tenho independência e inteligência e saber os limites que eu tenho que fazer dentro da composição. Mas não esquecer o que é melhor para você. Eu não sou um rabeta que sou guiado pelo rabo. Antônio Luiz pergunta o seguinte, se o senhor tomaria a vacina do governador João Dória? Tomaria, porque essas vacinas têm um padrão de qualidade que são testadas. A sua eficácia só será aplicada no corpo dos brasileiros, quer seja paulistanos, depois de vários testes da eficácia. Eu tomaria. O Francisco Fialho pergunta para você, professor Matias, pergunte ao seu convidado qual o plano dele para os alagamentos que ainda existem em Porto Velho. Muito bem, Fialho. Nós temos um trabalho de que essas APPs,
nós temos que ter uma orientação educativa de que nós devemos tirar essas pessoas que estão dos lados dos canais. E outro ponto, nós vamos entrar com as draglines já nos primeiros dias, limpando os córregos que está cheio de garrafa PET, aprofundando o fundo para que receba mais águas da chuva e desobstruindo as bocas de lobo com os tatuzão. As bocas de lobo estão cheias de terra das avenidas paralelas e também com resto de sofá, resto de garrafa PET, saco plástico, também cadeiras quebradas. Então nós temos que limpar, desobstruindo a boca de lobo e os córregos que recebem água da chuva, haverá desobstrução e recebimento da água fluvial que não alaga. Se você observar, fialho, antigamente, para ter alagamento, era 1 hora, 2 horas de chuva. Agora, com 20 minutos, já começa a ter entrada de água nas casas, nos comércios. Aumentou muito a fragilidade dos nossos córregos. Tem que haver desobstrução. E a médio prazo, fialho, fazer um estudo com os 100 engenheiros que a prefeitura tem, entre arquitetos e engenheiros, para fazer uma macro drenagem, aumentando as galerias desses cruzamentos de alagação, que será a resposta definitiva para este problema de alagamento em pontos conhecidos há mais de 10 anos na cidade de Porto Velho. Quem pergunta agora é José Vasconcelos, lá do Ulisses Guimarães. Queria saber o que o senhor acha dos atendimentos do SEM. Ali está uma bagunça. Ele consegue resolver? Se eu já resolvi, quem construiu aquilo, foi eu que construí, disciplinei aquilo num sistema de automação e conectividade com as unidades de saúde para o paciente ter o dia e hora marcada. Vamos reativar as boas experiências que funcionam. O político, o gestor sério, aproveita as coisas boas, melhora e mantém. O que não está bom, ele exclui e tem obrigação de consertar. Como eu farei quando construí o SEM, que funcionou muitíssimo bem. Era a nossa Policlínica Oswaldo Cruz do município, que eu idealizei para nós termos independência, com consultas com médicos especialistas. Eu tenho 2 perguntas de 2 ouvintes. João Nicolete, do bairro Caiari, e o Marcelo Bacelar, do Gustavo da Calama. A pergunta mais ou menos essa aqui, vou misturar as duas. Se o Pimentel prefere ir para o segundo turno com Hildo ou algum candidato, e qual é o seu plano para ir para o segundo turno? Olha, quem vier para o segundo turno, nós vamos debater as propostas como vocês estão me ouvindo, com transparência, sinceridade e colocando a verdade das soluções totalmente viáveis. E para mim, venha quem vier para o segundo turno, eu continuarei com o mesmo entusiasmo, com a mesma visão de que seremos prefeito e o melhor prefeito. E a nossa estratégia é continuar falando com vocês, mostrando as minhas propostas, mostrando a minha criatividade, o meu conhecimento e a minha capacitação. Muito obrigado, Nicolete, pela pergunta, e eu peço o seu voto. Pimentel 15. Wilson Pimentel, no programa Voz do Povo, são 13 horas e 10 minutos, o programa está sendo encerrado, Pimentel, e você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Obrigado, professor Matias, obrigado a toda a produção, Francisco, José, e quero dizer uma coisa, a você, ouvinte, que me ouviu até agora com atenção, ou que está agora chegando para ouvir minha despedida. Eu agradeço a vocês estarem me ouvindo, eu tenho adentrado na casa de vocês, nos carros, tá no Baixo Madeira, na Ponta do Abunã, em todos os cantos da cidade. Na Rádio Caiari, que é pioneira da cidade que eu nasci. Meu muito obrigado. Eu peço o seu voto, eu peço a sua confiança pela minha história, pela minha passagem no sistema de saúde, que você lembrou muitas vezes de mim agora no Covid. Você que trouxe na memória o meu conceito, que talvez, se eu fosse o secretário ou tivesse cuidando do sistema de saúde, a coisa do Covid teria sido diferente. E é essa memória dessa confiança que eu quero que você responda nas urnas no dia 15 de novembro, votando no 15, pelo amor, pela proposta, pela convicção, a determinação e a liderança de ser prefeito, a liderança de querer ser o grande comandante desse grande desafio que é prefeito de Porto Velho, com a vontade, sangue nos olhos, de querer defender você, meu cidadão,
meu conterrâneo, meu morador da cidade que eu nasci. Muito obrigado, peço seu voto, Pimentel 15, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Pimentel. Muito obrigado a Sua Excelência ouvinte. Vamos estar de volta amanhã, no mesmo horário, se Deus assim permitir. Hoje conversamos com o prefeitável Williams Pimentel, do MDB, número 15. Até amanhã, se Deus assim permitir. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. A Rádio Católica no coração da gente. KR 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. A virtude do perdão é talvez entre todas a mais difícil de se alcançar plenamente. O caminho do perdão é um caminho longo, mas é um caminho seguro, porque nele somos acompanhados por aquele que nos deixou a maior lição de perdão de toda a humanidade. Uma jovem aflita carregava em seu coração a mágoa de ter sido ofendida por alguém muito próximo e não conseguia, por mais que tentasse, cauterizar a ferida aberta pela traição. Procurou um sábio e experiente sacerdote e encontrou o velho senhor sentado em um banquinho no pátio da antiga capela. Ela pediu licença e, assim que se acomodou, abriu seu coração.